Acordar e sentir o mundo desabar sobre você. Cada pensamento, cada lembrança, cada detalhe da rotina parece conspirar para te manter preso. Preso a dúvidas, a frustrações, a sensação de que nunca será suficiente. A mente grita, mas ninguém escuta. O caos é silencioso e invisível, mas ele está lá, sempre, sutil e devastador, corroendo a energia, minando decisões, distorcendo cada pequena escolha. E é aqui que a promessa surge, crua e direta. Disciplinar a mente não é apenas organizar pensamentos, é conquistar liberdade dentro do próprio caos. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, mas existe a possibilidade de sentir pela primeira vez o peso do controle, a clareza surgindo como luz fria em um quarto escuro, e perceber que, mesmo no meio da confusão, você pode ser impenetrável. Você ainda não vê isso, mas cada momento de desordem é um convite para despertar a força que você nem sabia existir. Cada falha, cada recaída, cada impulso perdido é parte de um teste silencioso. E você está sendo testado agora, mesmo sem perceber. A dor não é acidente, é instrução. A confusão não é erro, é alerta. A disciplina será a lâmina que corta essa névoa e revela o caminho. E enquanto a mente luta sozinha, você começa a notar sinais de transformação. Pequenos gestos, aparentemente insignificantes, se tornam atos de resistência. Um instante em que escolhe agir em vez de ceder. Um momento em que mantém o controle quando tudo dentro pede abandono. É o início do despertar. Se você está aqui, escutando essas palavras, talvez já tenha percebido que não está sozinho nessa luta. Há ecos silenciosos de quem já enfrentou o caos, sinais sutis que lembram que alguém, em algum lugar, já trilhou esse caminho antes, e você pode seguir também. O caos não anuncia sua presença. Ele chega silencioso, escondido nos detalhes. Uma distração que se repete, uma decisão adiada, a sensação constante de estar correndo atrás de algo que nunca alcança. A mente se sobrecarrega, o peito aperta e cada noite parece mais longa que a anterior. E ainda assim, poucos reconhecem que o problema não está no mundo lá fora, mas dentro de si. É nesse ponto que a disciplina começa a se revelar, não como promessa vazia, mas como única arma real contra a desordem. Cada ato de resistência, por menor que pareça, é um tijolo na muralha que separa você do caos. A mente aprende que o desconforto não é inimigo, mas ferramenta. Cada esforço para se manter firme é um treino silencioso, moldando não apenas hábitos, mas a própria forma de sentir, de perceber e de reagir. Você começa a notar sinais sutis, quase imperceptíveis. A ansiedade não te consome como antes. A mente não mais corre desenfreada. Pequenos momentos de clareza surgem, curtos, mas intensos, iluminando decisões, trazendo sensação de controle onde antes só havia confusão. É como acordar em meio à névoa e perceber que o mundo não mudou, mas você aprendeu a enxergá-lo de forma diferente. E então vem a virada. O choque silencioso. Perceber que tudo que você pensava ser fraqueza não era mais do que um reflexo do caos que dominava sua mente. Você ainda sente medo, ainda sente dúvida, mas agora sabe que não precisa se render. Cada fração de poder que você conquista internamente se torna resistência. Cada passo que dá na direção da disciplina é um passo para libertar-se de tudo que parecia inevitável. Enquanto você observa a transformação, quase como o espectador de si mesmo, entende algo que poucos reconhecem. Não existe crescimento sem luta, e não existe clareza sem disciplina. O caminho é solitário, mas cada passo vale mais do que qualquer comodidade momentânea. E mesmo na solidão da jornada, há sinais que guiam, ecos de quem já percorreu esse caminho. O caos nunca grita,
Ele se move silencioso, infiltrando-se nos pequenos espaços da sua mente, nos cantos onde você acredita estar seguro. Cada distração, cada decisão adiada, cada emoção que você reprime é uma brecha. E, no silêncio do quarto, no frio da madrugada, você sente seu peso. É invisível, mas real. Ele sussurra, lembrando de falhas antigas, ecoando inseguranças, multiplicando dúvidas. Você percebe que não é apenas um estado de espírito passageiro, é um campo de batalha. E dentro dele, você está sozinho, ou ao menos assim sente. Mas há algo que começa a pulsar sob a superfície, um fio de consciência que observa tudo, suas falhas, suas escolhas, o medo que insiste em lhe dominar. É a primeira centelha da disciplina. As sombras internas se tornam mais visíveis. Lembranças, arrependimentos, frustrações que você guardou como segredo começam a se manifestar. Você sente cada uma delas, como se o mundo estivesse conspirando para mostrar que ainda não está pronto. Mas existe uma virada silenciosa. Cada sensação de impotência é também oportunidade. Cada desespero é convite para agir, para cortar o ruído, para se levantar. E então, a visão muda. Você se vê caminhando por uma rua vazia, envolto em neblina, cada passo reverberando com o som de decisões passadas. Objetos caem, sombras se alongam, e você percebe, não é um mundo que conspira contra você, é a sua própria mente que se perde. Cada passo consciente se torna resistência. Cada ato de disciplina é luz em meio à escuridão. O choque é brutal, quase doloroso, perceber que a liberdade não será entregue, que ninguém pode salvar você da própria mente, que cada fração de poder que deseja conquistar exige esforço silencioso e constante. Mas é nesse instante que surge o insight. Não há alternativa. A clareza só se manifesta quando você enfrenta, de frente, suas próprias sombras. E mesmo no ápice do caos, surge algo que poucos notam. A sensação de que cada batalha interna fortalece, de que cada instante de luta está moldando uma mente capaz de resistir a qualquer tempestade. A disciplina não é promessa, é sobrevivência. A clareza não é prêmio, é consequência. E você percebe que, mesmo em meio à escuridão absoluta, há o fio de controle que começa a surgir, tênue, mas firme. No silêncio do quarto, enquanto a cidade dorme, você sente o peso do mundo ainda pairando sobre os ombros. Mas algo mudou. Cada pequena escolha que você fez para se manter firme, cada instante em que resistiu ao impulso de desistir, começa a formar linhas de defesa invisíveis. São vitórias silenciosas, quase imperceptíveis, mas cada uma delas te aproxima da liberdade que antes parecia impossível. Você percebe o caos tentando infiltrar-se novamente. O velho impulso de fugir, de procrastinar, de ceder à distração sussurra em voz baixa. Mas agora há uma presença mais forte. A consciência de que cada resistência constrói algo maior. Cada ato de disciplina é um tijolo na muralha da mente. E mesmo que pareça pequeno, está tornando você diferente do que era ontem. As cenas se tornam vívidas. Você sentado à mesa, a luz fraca de um abajur iluminando papéis e livros, a mão trêmula segurando a caneta, mas mantendo o foco. O relógio marca horas que parecem intermináveis, e ainda assim, cada segundo dedicado à disciplina é vitória sobre o caos invisível que sempre tentou dominar. É nesse detalhe que reside a transformação. No cotidiano, nas ações silenciosas que ninguém vê, mas que moldam a essência da mente. E então, o choque silencioso, perceber que essas vitórias não são apenas contra o caos externo, mas contra partes de si mesmo que você sempre negligenciou. Medos, dúvidas, hábitos antigos, padrões automáticos,
tudo isso se torna terreno de batalha. Cada passo consciente é resistência. Cada ato de clareza é avanço. Você começa a entender que a disciplina não é imposição, é libertação. Mesmo quando o desânimo ameaça retornar, surge um fio de força. Você começa a sentir a diferença entre reagir ao caos e dominá-lo. A ansiedade já não é avalanche, tornou-se brisa, quase irrelevante. A mente, ainda que tensa, começa a encontrar equilíbrio. E nesse instante surge a promessa silenciosa de que a liberdade não é distante, mas construída a cada pequeno ato de resistência diária. No silêncio pesado do quarto, quando o mundo parece ter esquecido sua presença, algo começa a emergir da névoa. Não é um insight repentino, nem uma explosão de compreensão. É uma claridade lenta, tênue, mas inegável, que ilumina cada canto escuro da mente. Cada pensamento confuso, cada dúvida insistente começa a se reorganizar, ganhando forma, direção, significado. Você percebe, quase como se visse através de uma lente nova, que o caos sempre esteve ali, mas não precisava dominá-lo. As sombras internas ainda existem, mas você agora as observa com distância, sem se deixar arrastar por elas. Cada hábito antigo que você resistiu, cada escolha consciente feita em meio à confusão, revela um padrão de força silenciosa. A disciplina começa a se mostrar não como restrição, mas como clareza. As cenas visuais se tornam intensas. O reflexo de sua face em um espelho antigo, iluminado apenas por um fio de luz que entra pela janela, revela linhas de tensão, mas também determinação. As mãos firmes, segurando livros ou ferramentas, os olhos fixos em algo que antes passaria despercebido. Cada gesto é pequeno, mas cheio de significado. Cada momento de atenção é vitória sobre a desordem que antes parecia inevitável. E então vem o choque. Perceber que a mente que você acreditava ser fraca, que se entregava ao caos sem esforço, agora começa a mostrar sinais de poder. Não é um poder visível, mas sentido, uma energia que se infiltra nos pensamentos, nas decisões, na percepção de tudo ao redor. A clareza não elimina o caos externo, mas transforma a forma como você o encara. Cada desafio deixa de ser ameaça e se torna teste silencioso da força conquistada. E no ápice desta percepção, você sente algo quase sobrenatural. A sensação de estar no controle absoluto de si mesmo, mesmo em meio a tudo que antes te desestabilizava. Cada escolha se torna intencional, cada movimento estratégico. A mente disciplinada cria espaço para pensar, sentir e agir com propósito. E nesse instante, você compreende a promessa que se tornou realidade. O caos não governa, você governa sobre ele. O silêncio agora é diferente. Não é mais o peso sufocante do caos, nem o ruído interno das dúvidas. É o silêncio de quem observa, percebe e compreende a própria força. Cada ato de disciplina que você manteve até aqui começa a se transformar em algo tangível. Poder interno. Invisível para o mundo, mas impossível de ignorar por quem sente a mente desperta. Você percebe em pequenos gestos, a firmeza na postura, o olhar que não vacila, a respiração que não é arrastada pelo medo. Cada escolha consciente feita durante a luta contra o caos revela camadas de força que antes estavam escondidas. A mente não é mais refém de pensamentos aleatórios, não reage mais automaticamente. Cada impulso é filtrado, analisado, controlado. O que antes era desordem, agora se torna estratégia silenciosa. As cenas visuais refletem esse poder. Você, sozinho em um corredor escuro, luzes tênues delineando contornos de paredes que antes pareciam um labirinto. Cada passo ecoa com intenção. Cada sombra que passa despercebida não provoca mais medo, mas reafirma controle.
O caos tenta testar novamente, mas você já não se curva. Ele se torna ruído de fundo, irrelevante diante da clareza conquistada. E então vem o choque silencioso, a revelação que muda tudo. Perceber que essa força não é apenas defesa, não é apenas resistência, é criação. A disciplina que moldou sua mente agora molda sua realidade. Cada pensamento estruturado, cada decisão tomada com propósito, cada ação consciente é evidência de que você possui algo que poucos reconhecem: controle absoluto sobre si mesmo, mesmo quando o mundo insiste em tentar derrubar você. Mas o poder interno não é exibicionismo, não é necessidade de provar algo. É serenidade, é firmeza que se percebe em silêncio, em cada ato cotidiano, em cada batalha silenciosa que você vence sozinho. Cada desafio externo é agora a oportunidade de reafirmar essa força. Cada fracasso, que antes seria derrota, agora é aprendizado, reforço, amplificação da clareza e resistência que você conquistou. No meio do silêncio, a mente finalmente se torna uma arma precisa. O caos ainda existe, mas agora é irrelevante. Cada pensamento, cada impulso, cada decisão converge para um ponto único: ação. O foco absoluto não é apenas concentração, é uma energia silenciosa que atravessa tudo que antes dispersava sua atenção, guiando cada gesto com intenção inquebrável. Você sente isso nas pequenas coisas: o peso da caneta que escreve suas ideias, os passos medidos no corredor escuro, o ritmo da respiração que mantém a mente afiada. Cada ação é consciente, cada escolha é deliberada. A mente não se distrai mais com trivialidades, não se perde em emoções desordenadas. Ela se tornou um instrumento afiado, pronto para cortar a névoa do caos e revelar caminhos antes invisíveis. As cenas visuais refletem essa transformação. Você em um salão vazio, luz tênue incidindo sobre livros espalhados pelo chão, cada objeto perfeitamente alinhado, cada movimento calculado. As sombras se alongam, mas não assustam. Elas apenas destacam a disciplina e o controle que agora moldam cada instante. O caos tenta testar você, mas encontra resistência, firmeza, presença. E então vem o choque silencioso. Perceber que essa concentração não é natural. Ela não surge do conforto ou da facilidade, mas da luta constante contra o próprio descontrole. Cada vitória sobre distrações, cada resistência ao impulso de desistir, cada ato consciente moldou a mente para operar no nível mais elevado de atenção e ação. É uma força silenciosa, invisível para os outros, mas poderosa além do que você imaginava. O foco absoluto transforma a clareza em poder de execução. Você percebe que decisões antes adiadas agora são feitas com precisão. Problemas que antes pareciam intransponíveis se tornam desafios estratégicos, analisados e enfrentados com método. Cada ato de disciplina se torna catalisador de resultados. Cada passo no caminho da clareza é amplificado pelo foco que agora domina sua mente. O mundo lá fora continua imprevisível, caótico, desafiador, mas dentro de você algo mudou profundamente. A mente disciplinada agora se sustenta, mesmo quando tudo ao redor tenta derrubar. Não é resistência de fachada, é resistência que vem do núcleo, do silêncio construído nos momentos de dor e solidão. Cada emoção descontrolada que antes dominava você, agora é observada, reconhecida e contida. As cenas visuais se tornam mais sombrias e intensas. Tempestades atravessam janelas, ruas desertas tremem sob ventos imaginários e você permanece imóvel no centro, respirando devagar, cada músculo tenso, mas firme. O caos tenta se infiltrar, tentando reacender medos e dúvidas antigas, mas encontra apenas disciplina e clareza. Cada respiração, cada movimento, cada escolha silenciosa reafirma a força adquirida. E então surge a revelação quase cruel. A resistência emocional
não elimina a dor, não transforma o mundo em um lugar seguro ou previsível, mas dá algo ainda mais valioso: controle sobre como reagir, sobre como sentir, sobre como permanecer intacto enquanto tudo ao redor desmorona. A mente disciplinada percebe que nada externo pode quebrá-la, porque a verdadeira batalha sempre foi interna. Você observa pequenos sinais de sua própria evolução. Aqueles momentos em que antes cedia à raiva, à ansiedade, à confusão, agora são simples lembranças. Cada desafio emocional se torna oportunidade de reafirmar estabilidade, de reforçar limites internos que se tornaram inquebráveis. O caos externo é agora apenas cenário para a demonstração silenciosa da força conquistada. E o choque final dessa parte? Perceber que resistência emocional não é resistência a eventos, mas resistência a si mesmo. Resistir à tentação de ceder, de fugir, de sucumbir ao desespero é a verdadeira prova de poder. É aqui que se entende que a disciplina, a clareza e o foco absoluto se consolidam em algo que transcende circunstâncias externas, uma fortaleza invisível que ninguém pode tocar. O silêncio dentro de você agora não é vazio, é pleno. Cada pensamento, cada emoção, cada impulso, antes caóticos e selvagens, encontra ordem. Não é liberdade de ausência, mas liberdade de presença. Você não é mais arrastado pelo que acontece lá fora, nem pelo que borbulha em sua mente. O caos existe, mas não tem território dentro de você. As cenas visuais refletem esse despertar. Você parado no topo de um prédio deserto, vento cortando seu rosto, o mundo abaixo em movimento caótico, mas você imóvel, inabalável. Luzes e sombras dançam nas ruas distantes, simbolizando o caos que continua, mas que já não lhe pertence. Cada passo que deu, cada ato de disciplina e resistência convergiu para esse instante de clareza absoluta. E o choque silencioso, perceber que essa liberdade não foi concedida, não foi um prêmio, nem algo que alguém pudesse dar. Ela foi conquistada na solidão das batalhas internas, nos momentos de desespero, nas noites em que a mente se debatia entre fraqueza e força. Cada vez que você escolheu disciplina em vez de fuga, clareza em vez de confusão, resistência em vez de desistência, você ergueu as paredes dessa liberdade interior. O mundo ainda lança desafios, tempestades inesperadas, pessoas que tentam manipular ou confundir, situações que provocam medo e raiva. Mas você agora observa, analisa, decide. Cada emoção é recebida, compreendida e utilizada não como arma contra você, mas como ferramenta para ação consciente. A mente disciplinada transforma cada ataque do caos em aprendizado, cada choque em reforço da própria força. E a virada final desta parte, perceber que a verdadeira liberdade não é a ausência de caos, mas a capacidade de viver em qualquer caos sem ser quebrado. A mente disciplinada e clara não apenas sobrevive, mas floresce no meio da escuridão. Cada vitória silenciosa sobre impulsos, medos e distrações fortalece essa liberdade, tornando você inquebrável. O mundo continua seu ritmo caótico, mas dentro de você, algo mudou para sempre. A mente disciplinada não apenas observa, ela atua. Cada decisão, cada reação, cada passo é calculado, não por medo, não por impulso, mas por compreensão absoluta de si mesmo e da realidade ao redor. O caos existe, mas não tem mais domínio sobre você. As cenas visuais se tornam mais vívidas, ruas em movimento frenético, sirenes ao fundo, tempestades que varrem prédios e avenidas, e você caminhando entre tudo isso, firme, cada gesto consciente, cada respiração controlada. O mundo tenta empurrar você para fora de si mesmo, mas cada tentativa encontra resistência sólida, invisível e inquebrável. O choque silencioso. Perceber que a disciplina, a clareza e o foco absoluto não apenas moldaram sua mente, mas agora moldam sua vida. As escolhas que antes pareciam impossíveis agora são simples, naturais, fruto de um poder silencioso que ninguém mais enxerga.
O caos externo, por mais violento que seja, não mais provoca medo ou confusão. Ele é apenas cenário para sua demonstração de controle. Você sente o poder invisível crescendo. Cada impulso que poderia desviar do caminho correto é interceptado. Cada desafio emocional é transformado em aprendizado, cada distração em oportunidade de reafirmar a força conquistada. O mundo permanece imprevisível, mas você, dentro dele, tornou-se constante. E a revelação final desta parte: perceber que o domínio da mente não é um estado temporário, nem um truque psicológico. É uma construção diária, feita de disciplina silenciosa, resistência emocional, clareza e foco absoluto. A mente inabalável não é apenas defesa, é força criativa. Ela transforma cada desafio em oportunidade, cada adversidade em aprendizado, cada momento em manifestação de poder interno. O mundo lá fora segue seu ritmo imprevisível, mas dentro de você, um núcleo sólido se formou. Cada tempestade emocional, cada ataque de ansiedade ou medo, agora encontra resistência silenciosa. A mente disciplinada não reage automaticamente. Ela observa, analisa e decide. Nada externo é capaz de quebrar o equilíbrio que você construiu, nem perturbar a clareza conquistada com esforço silencioso. As cenas visuais reforçam essa sensação. Você sentado em um quarto escuro, luz tênue, delineando seu perfil. Ao redor, ruídos do mundo penetrando pelas paredes, mas incapazes de atravessar a barreira interna que você ergueu. Cada respiração controlada, cada pensamento estruturado é testemunha da força invisível que cresce dentro de você. O caos externo continua, mas agora é apenas pano de fundo para a demonstração de invulnerabilidade. O choque silencioso desta parte é a compreensão de que a verdadeira invulnerabilidade não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de permanecer íntegro enquanto o mundo desmorona. Cada emoção negativa, cada tentativa de distração, cada situação que antes causaria medo ou confusão, agora é observada com desapego e transformada em oportunidade de reforçar o poder mental. Você percebe pequenos sinais dessa transformação. Situações que antes provocavam raiva ou desespero, agora passam quase despercebidas. Cada decisão é tomada com clareza e firmeza. Cada reação é medida e intencional. O mundo externo permanece imprevisível, mas você não é mais refém dele. Sua mente se tornou fortaleza, e cada desafio apenas confirma a força silenciosa que habita dentro de você. E o insight final desta parte: invulnerabilidade emocional não é ausência de sofrimento nem frieza. É domínio sobre si mesmo, independência emocional e capacidade de manter clareza mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Cada batalha vencida internamente é prova de que o caos não pode mais governar sua mente. Você é, silenciosamente, inquebrável. O caos externo ainda existe, mas agora é irrelevante. Cada desafio, cada obstáculo, cada imprevisto apenas reforça a estrutura que você construiu dentro de si. A mente que antes se perdia em impulsos e dúvidas, agora é fortaleza sólida, impenetrável e consciente. Não há tempestade que consiga balançar o núcleo que você ergueu com disciplina, foco e clareza. As cenas visuais são intensas. Você no centro de uma cidade devastada por chuva e vento, passos firmes em ruas alagadas, enquanto prédios tremem ao redor. Tudo se move de forma caótica, mas você caminha no meio disso como se estivesse parado no tempo, imóvel, inabalável. Cada gesto é medido, cada movimento intencional. O mundo parece tentar derrubar você, mas encontra apenas resistência silenciosa e perfeita. O choque silencioso. Perceber que a verdadeira força não é demonstrada aos outros, não é a vitória externa nem reconhecimento, é a transformação interna que permite permanecer inteiro enquanto tudo ao redor se desfaz. Cada emoção controlada, cada pensamento estruturado, cada escolha consciente é um tijolo dessa fortaleza mental. O caos tenta, mas não consegue penetrar. Você nota sinais claros dessa transformação,
Situações que antes provocariam medo, ansiedade ou raiva, agora passam como sombras, sem impacto. Cada desafio é recebido com clareza, cada decisão tomada com precisão, cada impulso avaliado e redirecionado. A mente disciplinada não apenas sobrevive, mas prospera, encontrando possibilidades mesmo em cenários de destruição e desordem. E a virada final desta parte: compreender que a fortaleza mental não é destino, é conquista. Cada batalha interna vencida, cada ato de disciplina, cada resistência ao caos fortaleceu você. Agora, a mente não apenas observa, ela comanda. O caos externo continua, mas a força interna se tornou absoluto controle, silêncio impenetrável e liberdade que ninguém pode tirar. O mundo externo continua em turbulência, mas dentro de você, algo se consolidou de forma definitiva. A mente disciplinada, focada e clara tornou-se uma entidade independente, capaz de observar qualquer caos sem se abalar. Cada emoção, cada impulso, cada pensamento encontra estrutura, limite e propósito. Não há mais distrações que desviem seu caminho, nem dúvidas que corroam sua confiança. As cenas visuais refletem essa liberdade, você no topo de um penhasco, vento cortante e nuvens carregadas ao redor, mas imóvel, respirando fundo. O mundo parece tentar empurrá-lo, mas você permanece inabalável. Cada passo que deu para construir disciplina e resistência foi essencial para chegar a este momento. A liberdade plena não é a ausência de desafios, é capacidade de existir sem ser afetado por eles. O choque silencioso desta parte, perceber que essa liberdade não é privilégio, não é sorte e nem é consequência de circunstâncias externas. Ela nasceu das batalhas internas, das noites em que você enfrentou a mente turbulenta, dos momentos de disciplina que pareciam pequenos e irrelevantes, mas que, somados, moldaram uma força silenciosa e definitiva. Você sente cada nuance dessa transformação. Decisões que antes causariam medo, agora são simples. Problemas que antes pareciam intransponíveis, agora são desafios estratégicos. Cada interação com o mundo é observada com atenção plena e controle absoluto. O caos existe, mas não governa você. Ele é cenário, contexto, teste constante. E você é a fortaleza imbatível dentro dele. E a virada final desta parte? Compreender que liberdade plena não é conquista momentânea, é estado de ser. Cada vitória silenciosa sobre si mesmo, cada ato de disciplina, cada resistência ao caos, culmina na percepção de que você possui algo que ninguém pode tirar: o domínio absoluto sobre sua mente e emoções. O silêncio agora é absoluto, mas não vazio. É a voz interna de quem venceu suas próprias tempestades, de quem construiu disciplina, foco e clareza tijolo por tijolo. Cada batalha enfrentada, cada impulso contido, cada noite de resistência tornou-se alicerce de uma mente que não se dobra, que não vacila diante de nada. As cenas visuais são dramáticas. Você em um corredor escuro, com luzes tênues revelando paredes rachadas, mas você caminha firme, cada passo ecoando como marca de força silenciosa. O caos externo parece pulsar à sua volta, tentando provocar a reação, mas encontra apenas uma mente intacta, fria, calculista e vigilante. Cada desafio não é mais ameaça, é confirmação da sua invulnerabilidade. E então surge o choque final desta etapa, perceber que o verdadeiro poder não é exercer controle sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Cada emoção controlada, cada pensamento direcionado, cada ação intencional fortalece a liberdade interna. Nada externo pode mudar isso. Cada tentação, cada obstáculo, cada provocação apenas reafirma a força que você conquistou. Você nota que pequenas vitórias diárias, aquelas que ninguém vê, agora se refletem em tudo: sua presença, suas decisões, seu olhar. A mente inabalável se torna hábito, cada ato de disciplina se transforma em instinto,
Cada momento de clareza se torna padrão. O caos externo é irrelevante diante de um domínio interno absoluto e a sensação é quase sobrenatural. Liberdade total dentro de você. E, sutilmente, surge a conexão com quem observa essa história. Quem se sente perdido, caótico ou incapaz pode reconhecer que existe um caminho silencioso, construído passo a passo para alcançar essa mesma força, sem precisar de fórmulas mágicas, apenas disciplina, foco e clareza. O que você acabou de acompanhar é reflexo daquilo que qualquer mente pode conquistar. Você chegou até aqui e percebe algo essencial. O verdadeiro poder não está no mundo que o cerca, mas na mente que você construiu dentro de si. Cada ato de disciplina, cada resistência silenciosa, cada instante em que escolheu enfrentar o caos em vez de fugir, culminou nesta conquista. A mente inabalável não se dobra, não teme e não espera permissão. Ela simplesmente é. As cenas visuais intensificam o impacto. Você em um penhasco alto, vento cortando seu rosto, nuvens pesadas se movendo rapidamente e abaixo, um mundo caótico. Mas você permanece imóvel, observando tudo, consciente de que nada lá fora pode tocar o núcleo que construiu. O caos é irrelevante diante de quem domina sua própria mente. Cada passo, cada respiração, cada decisão é prova de força silenciosa. E então vem a virada final. Compreender que a liberdade absoluta é construída, não concedida. Ela nasce da disciplina diária, da clareza que corta a névoa, do foco que transforma pensamentos em ação. Nada externo muda isso. Nenhum medo, nenhuma circunstância, nenhum descontrole pode alcançar quem já venceu suas próprias tempestades internas. Se este vídeo mexeu com você, se despertou algo que você já sentia ou se fez perceber que existe dentro de você uma força ainda adormecida, escreva nos comentários: eu estou aqui. Reconhecer isso é o primeiro ato consciente de quem deseja fortalecer a própria mente, de quem escolhe enfrentar o caos em vez de ser arrastado por ele. E se fizer sentido para você, se sente que quer continuar essa jornada de disciplina, clareza e liberdade interior, faça como os verdadeiros estoicos. Inscreva-se no canal, não como hábito, não por impulso, mas como compromisso consigo mesmo, com sua evolução, com a construção da mente inabalável que agora começa a se consolidar dentro de você. Cada vídeo aqui é um lembrete de que a força que você busca existe dentro de você e pode ser cultivada, fortalecida e expandida, passo a passo, agora.